tarde. Boa tarde. A gente queria agradecer a presença de vocês e informar que a gente vai iniciar agora a quarta palestra do projeto Viva Arthur Azevedo. Essa palestra chama-se As Possibilidades Pedagógicas das Obras de Arthur Azevedo. Quem vai ministrar a palestra hoje é Miriam Jardim. A Miriam, ela é pedagoga, formada pela Universidade Bandeirantes, e ela tem pós-graduação em artes cênicas pela Faculdade FPA. Antes de iniciar a palestra, essa palestra também está sendo transmitida ao vivo, no link na internet. E antes de iniciar a palestra, a gente queria passar um vídeo do nosso patrocinador. Se você é o seu negócio, precisa ter Cielo Mobile com leitor de cartão, chip e senha. Ele aceita cartões das principais bandeiras do Brasil e do mundo. E mais, aceita qualquer tipo de pagamento. Débito, crédito, cartão de refeição, até crediário. Cielo Mobile é a solução completa e segura para você. Quer mais? Vem para Cielo. Baixe o aplicativo no seu celular. Cielo Mobile. Não tem comparação. É isso. Eu ia passar a palavra então agora para a nossa palestrante, Miriam Jardim. Boa tarde a todos vocês. Bem-vindos aqui ao nosso teatro nessa tarde para a gente conversar um pouco sobre a obra do Arthur Azevedo, sobre a educação. Para a gente é uma alegria. Bem-vindos também vocês que estão nos acompanhando pela transmissão simultânea. E lembrar que essa palestra fica disponível depois no nosso site, que esse é um projeto muito feliz do Grupo Gato, em parceria com o Ministério da Cultura e com o apoio da empresa Cielo. É muito gratificante para a gente poder realizar esse projeto ao longo desse ano, ter tudo isso disponível no site, onde a gente vai homenagear esse grande artista, que é o Arthur Azevedo. E hoje a gente vai falar de possibilidades pedagógicas na obra do Arthur Azevedo. E a gente vai apresentar algumas teorias educacionais. Eu sou pedagoga, né, e sou aqui atriz também do Grupo Gato, e trabalho com educação e com teatro há mais de 10 anos. Então, para mim, é muito bom, fico muito feliz de poder conversar com vocês hoje sobre isso. Falando um pouquinho sobre educação, eu gostaria que a gente lembrasse um pouco sobre o modelo de educação que a gente começou, que fez parte da formação de vocês, né? A gente sabe que a gente tem modelos de educação mais tradicionais, né? Onde a gente tinha uma sala de aula, onde os alunos sentavam um atrás do outro. Esse modelo ainda se repete muito hoje. A gente tinha a cartilha, lembra da cartilha, né? A gente aprendia através da cartilha. A gente tinha um modelo de educação onde a criança ela era vista como um ser, uma folha em branco. Uma folha em branco, onde a gente ia depositar um monte de informações para que essa pessoa se informasse e fizesse, né? Então, era um adulto em miniatura, um ser que estava sendo preparado para a vida. E depois de um tempo, a gente vai romper com essa ideia. A gente vai começar a pensar nesse ser como um ser que age, que pensa, que cria coisas, né? Então, para nos ajudar nessa questão, com esse olhar mais construtivista, né, da gente pensar que o ser humano vai construir o seu aprendizado, vai construir o seu saber através das vivências, da experiência. Então, a gente escolheu aqui alguns teóricos para falar. Então, hoje, o nosso objetivo é refletir sobre algumas possibilidades pedagógicas, tendo o teatro como uma ferramenta de aplicação de determinadas teorias, que são essas que a gente vai conversar. E aí, a gente vai fazer isso a partir da obra toda do Arthur Azevedo, utilizando a obra dele, né? Então, a gente pensar que dentro da escola, na sala de aula, qualquer prática educacional, formal ou não formal, a gente pode utilizar a obra do Arthur Azevedo, pode utilizar os textos dele na sala de aula. Isso que é bem interessante. Então, trocando em miúdos, nós vamos nessa etapa do projeto dialogar com a obra dele e essas teorias, tá? Para isso, a gente vai apontar alguns teóricos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do Jean Piaget. Jean Piaget, que vai contar um pouco para a gente como é que o ser humano aprende, tá? E depois a gente vai falar do Vygotsky, do Levi Vygotsky, que também vai complementar essa teoria e vai apontar outras coisas nesse processo de aprendizagem, para a gente pensar em como é que a criança aprende, como é que o adulto aprende, como é que nós aprendemos ao longo da vida. E depois a gente vai falar do Paulo Freire e depois o Dani vai nos ajudar também a falar um pouco sobre o Howard Gardner.
Jean Piaget foi um biólogo suíço que ele dedicou a sua vida, um cientista, a estudar como que é o procedimento que o nosso cérebro faz para poder aprender. Então ele vai criar uma teoria, ele vai descobrir, fazer descobertas, ele pega o nosso aprendizado e coloca dentro de um microscópio, ele vai nos olhar, investigar, ele vai fazer isso com muitas crianças, ele vai dedicar a vida dele a estudar isso. E aí ele tem uma frase bem interessante, ele vai dizer que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente de repetir o que as outras gerações fizeram. Isso é bem legal para a gente pensar, porque aí ele vai dialogar exatamente com o que o teatro pode fazer, o que o teatro pode transformar na vida de uma criança, na vida de um adulto, enfim, um processo de aprendizagem, né? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Se eu estiver falando muito rápido, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? E aí ele vai fazer essa teoria que chama uma concepção construtivista, a teoria do desenvolvimento humano. E ele vai dividir o aprendizado em estágios. Então ele vai dizer que o primeiro estágio é o sensório motor, depois a pessoa vai passar por um estágio pré-operatório, depois ela vai para um operatório concreto e por último de operações formais. Para a gente entender um pouquinho disso, eu vou explicar um pouquinho isso para vocês. Então ele vai dizer que de 0 a 2 anos, a criança vai estar, o ser humano vai estar na fase sensório-motor. O que significa isso? Significa que a pessoa vai estar adquirindo aprendizado através de ações físicas, de situações físicas e de reflexos. Então, desde lá dos 0 a 2 anos, ou seja, aquele bebezinho, ele vai começar a descobrir, a desenvolver os seus 5 sentidos, né? E a reagir com o que vai acontecendo no mundo por reflexos. Depois ele vai começando a saber que ele também emite sons, a perceber todas essas coisas, que às vezes a gente não para pensar, né? Como é que a gente aprende. Então ele vai falar que essa fase é uma fase de um conhecimento baseado no mundo, no conhecimento do mundo, através dos sentidos. Então como é que essa pessoa vai captar a aprendizagem? Vai captar a partir dos sentidos. Por isso é tão importante dar muito carinho ao bebê, por isso é muito importante pensar que ele realmente não vai saber o que pode, o que não pode, só da gente dizer não, né? Algumas coisas a gente vai ter que mostrar, porque ele vai estar experimentando isso. Também é uma fase de egocentrismo, né? Que é quando o bebezinho acha que tudo está acontecendo porque ele existe. Então, quando alguém desaparece é porque ele quis. Se ele perceber que algum fenômeno na natureza, uma chuva e tal, é porque é ele que está conduzindo, ele que está regindo o mundo, é tudo a partir da ótica dele. Ele vai passando depois, dos 2 aos 6 anos, para o pensamento pré-operatório, quando ele ainda leva essa questão do egocentrismo, né? Então ainda é uma criança que ainda vai perceber e captar todas as coisas do mundo a partir da sua ótica, né? Quer dizer que ele é o centro de tudo está acontecendo graças a ele. E aí ele vai começando a romper isso e começando a fazer representações simbólicas. Então ele pode passar a desenhar a família e saber que aquilo representa a família. E aí ele vai começando a descobrir isso. Depois dos 7 aos 11 anos, ele vai passar por um pensamento operatório concreto, que é onde a criança vai começar a adquirir alguns pensamentos, alguma representação simbólica um pouco mais complexa. Como, por exemplo, ele vai começar a lógica matemática. Então, por exemplo, as 4 operações, né, começar a calcular, saber que os números representam, enfim, todo esse processo do pensamento pré-operatório, operatório concreto, onde ele vai se alfabetizar, né, então ele vai descobrir o mundo da linguagem escrita, das representações simbólicas, isso é muito legal. E depois, quando ele chega finalmente na adolescência, né, que seria a partir dos 11 anos em diante, 12 anos, um pensamento operatório formal, onde ele é capaz de argumentar, de se colocar no lugar do outro, onde ele é capaz de pensar, ter um pensamento abstrato, então, quer dizer, imaginar situações, não precisar vivê-las fisicamente, concretamente, e ele vai conseguir pensar isso de uma maneira hipotética, né? Então ele vai começar a entrar nessa fase adulta, seria de abstrações de ideias, se colocar no lugar do outro, né? Ter uma noção, todo esse processo ele vai trabalhar até ele ter uma noção, por exemplo, espacial, saber que existe um mundo que vai além da rua dele, além do bairro e tal, e pensar nisso, assim. O que mais? Bom, e aí ele vai dizer que a criança faz associações entre o que ela já conhece e o que ela está a conhecer. Então podemos observar que essa prática é feita desde o nascimento e ao longo de toda a nossa vida, como uma grande teia de saberes, em que o que já conhecemos serve como referência para o que a gente vai conhecer. Isso é muito legal.
legal, porque se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente vai trabalhar o jogo com a criança, ela está justamente fazendo associações para se sair bem no jogo, para conseguir participar de uma atividade colaborativa. Ela vai fazer associações com o que ela já conhece, com a novidade que chega para ela. E isso é muito, muito interessante para a gente pensar. É um novo jeito de pensar, né? É legal também porque o Jean Piaget, apesar dele fazer essa teoria e dividir assim por idade, a gente sabe que não é uma regra, ele não fecha. Então não é que toda criança de 0 a 2 anos vai passar, toda criança de 2 a 6. Às vezes a criança aprende determinadas coisas antes, às vezes demora um pouco mais, né? Então a gente sabe que ele dá isso como uma referência, mas não é uma verdade absoluta. Pode ter uma variável, tá? E aí a gente vai entrar um pouco na teoria do Vygotsky. O Vygotsky, ele vai complementar também toda essa ideia construtivista de ensinamento, né? De pensar que o ser já é um ser que cria, que exerce funções sociais, que já pensa em determinadas coisas, mesmo que não digam respeito a ele, que não fica só num universo estritamente infantil, né? E ele vai acrescentar essa teoria. Então, ele é um filósofo, e ele escreveu mais de 200 artigos, ele tem uma vida mais curta do que a do Jean Piaget, mas ele vai deixar uma teoria muito interessante, que ele vai chamar de teoria socio-interacionista. E tem essa frase dele que é legal. No brincar, a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de visual externa. Desenvolve o pensamento abstrato em função da criança de uma situação imaginária. Isso é legal pra gente, por quê? Porque o teatro é uma brincadeira, né? Então, quando a criança se coloca num outro papel social, que às vezes é um papel que ela não vai exercer, então ela pode fazer numa peça o papel da mãe, o papel do pai, e isso é bem legal na obra do Arthur Azevedo, porque o Arthur Azevedo, ele trata do cotidiano, né, como a gente viu nas outras palestras. Toda a obra dele, ela vem para contar o dia a dia das pessoas, então tem a situação do pai, da mãe, da escola, das duas amiguinhas. E isso é muito legal, porque vem de encontro com essa questão que ele vai dizer, que é no brincar onde ela aprende onde ela aprende a agir numa esfera cognitiva, né? Cognitiva, quando a gente fala isso, a gente está falando de inteligência. Então, ele vem complementar e dialogar direitinho com o que a gente quer. E ele também cria uma teoria, e olha só, toda a base dele, porque aí o Piaget, ele vai falar da questão cognitiva, né? Então, realmente, como é que o cérebro está funcionando em relação à aprendizagem. Já o Vygotsky, ele vai dizer que na ausência do outro, o homem não se constrói. Então, quando o Piaget vai falar que a gente aprende relacionando um ensinamento que a gente já tem a um novo que a gente conquista, ele vai dizer que a gente vai fazer isso, ele vai explicar esse processo cognitivo da nossa inteligência, né, individual. Cada um explorando o mundo a partir da necessidade que tem. E o Vygotsky vai dizer que a gente tem conhecimento, a gente tem uma pessoa e no meio a gente tem o outro, que na ausência do outro o homem não se constrói. Isso é muito legal, porque o teatro é uma arte coletiva. Então, quando a gente fala em trabalhar em teatro com crianças, teatro com adultos, enfim, teatro na nossa vida, a gente está falando disso, que é o outro, o interesse está no outro. Não adianta nada, porque senão a gente só lia a obra, né? E o legal é ir para a cena com o colega, ir para a cena com uma plateia, isso aqui é interessante, né? E aí ele tem, lá na teoria dele também, ele vai explicar a aprendizagem assim. Aí a gente fez, eu achei legal esse desenho, para a gente poder entender, que ele coloca de um lado a zona de desenvolvimento real. O que é a zona de desenvolvimento real? São os limites e as possibilidades que uma pessoa tem de conquistar determinadas coisas sozinha. É aquilo que a gente consegue fazer sozinho. É claro que ele também considera a plasticidade do nosso cérebro, então a gente pode coisas incríveis que às vezes a gente nem sabe que pode. Mas ele vai dizer que existe um campo no nosso cérebro que é um campo de desenvolvimento real, é aquilo que a gente já consegue fazer sozinhos. E aí ele vai dizer que do outro lado a gente tem um campo, uma zona de desenvolvimento potencial. São todas as coisas que a gente pode vir a aprender ao longo da nossa vida. E isso não tem idade, isso é constante, é sempre, agora, o tempo todo. E aí no meio tem a zona de desenvolvimento proximal, que é onde a gente vai unir essas coisas. E é ali o campo de atuação, tanto do educador como de uma criança, porque ele vai dizer que a gente aprende com o outro, mas não necessariamente o outro é só o educador, é só o professor, ou é só o adulto que está com aquela criança. A gente aprende com outra criança também, né? A gente aprende com as pessoas.
com a vivência. Então, as crianças interagindo, né, que é isso que ele vai querer dizer, elas vão aprender muito mais do que se elas ficarem sozinhas, cada uma com o seu caderno, cada uma com o seu livro. A criança é introduzida no mundo adulto pelo jogo e sua imaginação pode contribuir para a expansão de suas habilidades conceituais. Então, se a criança é introduzida no mundo adulto pelo jogo, o teatro é um jogo, né? Isso que nos fez querer trazer o Arthur Azevedo para ser uma possibilidade pedagógica, né? Para a gente poder utilizar ele. E para a gente parar um pouquinho de falar, a gente vai agora assistir uma cena, tá bom? E essa cena tem a participação de alguns, as cenas de hoje tem a participação de alguns estudantes de teatro aqui, do Grupo Gato também. Então, bem legal.